O futuro é fascinante. Especialmente quando visto como um lugar que nossos filhos, sobrinhas e sobrinhos, e a nova geração, podem habitar. Uma porta de entrada para o futuro é encontrada nas páginas das estantes. Os livros falam dele como uma fantasia, um futuro povoado de alienígenas e viagens interestelares. Alguns até alertam sobre impérios derrubados e distopias, fornecendo um vislumbre às vezes angustiante do que pode acontecer se o curso atual não for corrigido. Vamos apresentar aqui estão 10 livros que acidentalmente nos mostraram nosso futuro. Olá! Sejam bem-vindos ao canal Pingo de Curiosidade. Em 1798, Thomas Robert Malthus identificou um problema potencial em sua Inglaterra natal que logo afetaria o globo. Em sua época, a mortalidade infantil estava caindo e as pessoas estavam vivendo vidas mais longas. Esta foi uma ótima notícia, e exceto pelo fato de que a produção de alimentos não seria capaz de acompanhar. A razão era simples. A população aumenta geometricamente, aproximadamente dobrando a cada 25 anos, mas a produção de alimentos só poderia aumentar aritmeticamente. Se você quisesse mais batatas, teria que plantar mais batatas. A quantidade de terra disponível era finita, mas o crescimento populacional era potencialmente ilimitado. Em um futuro próximo, a única maneira de obter comida suficiente seria tirando-a de outras pessoas. O que Malthus errou, porém, foi que ele não previu a revolução nas técnicas agrícolas. Mas ele identificou um problema que enfrentamos até hoje. As novas técnicas agrícolas apenas atrasaram uma crise que muitos especialistas consideram iminente e muitas bocas para alimentar e não o suficiente para todos. Ou ainda, não há mãos suficientes para trabalhar nos campos. No romance de 1993 de Octavia E. Butler, ela salta para os Estados Unidos em 2024. A narradora cresce em um condomínio fechado que consegue se apegar aos meios de vida passados e é a inveja das pessoas desesperadas que vivem ao seu redor. A sociedade em geral está tremendo à medida que as fundações enfraquecem. A desigualdade social e a ganância corporativa fraturam os laços comunais, enquanto as mudanças climáticas afetam a todos. Butler baseou-se em tendências que ela identificou em seu presente e previu um mundo que começamos a ver hoje. À medida que avançamos para outra crise econômica, a lacuna financeira entre ricos e pobres está aumentando e levantando a questão da economia globalizada moderna está acentuando uma tendência em direção a uma sociedade fragmentada. O romance de 1953 de Ray Bradbury descreve um mundo onde os bombeiros iniciam incêndios em vez de apagá-los. O 451 no título é a temperatura na qual o papel vai se auto-inflamar. No livro, as autoridades querem construir uma sociedade que não possa pensar por si mesma e se torne mais fácil de controlar. As pessoas vão acreditar no que lhes é dito e não fazer perguntas. Bradbury morreu em 2012. Ele viveu o suficiente para ver o desenvolvimento de notícias falsas e o chamado emburrecimento da cultura geral. A internet tinha o potencial de abrir o mercado de ideias para um público mais amplo e muito mais bem informado. Talvez o contrário tenha acontecido, e estamos perdendo os fatos em uma confusão de desinformação. No início do século passado, as pessoas costumavam dizer que toda a população mundial poderia ficar na ilha de Wight, a meros 147 milhas quadradas. Quando John Brunner publicou Fique em Zanzibar em 1968, ele estimou que a então população mundial de 3,5 bilhões precisaria de uma ilha maior. A ilha de Man, 221 milhas quadradas, provavelmente serviria. Brunner adivinhou que em 2010 haveria 7 bilhões de nós, e precisaríamos usar Zanzibar, 600 milhas quadradas. Seu palpite sobre 2010 estava quase certo. Agora, a população mundial é de cerca de 8 bilhões, então precisaremos de uma ilha maior. Brunner previu um mundo de dominação por corporações e computadores, engenharia genética e drogas psicodélicas. Ele acertou em cheio? O autor Arthur C. Clarke e o diretor de cinema Stanley Kubrick trabalharam juntos no projeto. Tanto o livro quanto o filme foram lançados em 1968, e muitas suposições sobre o futuro em 2001 foram feitas. Talvez o mais assustador tenha sido o computador algorítmico programado heuristicamente ou HAL. Este robô de inteligência artificial tinha controle sobre muitas das funções de rotina da nave e resistiu a ser desligado com consequências fatais.
Hal parece inteligente, mas não é. Ele só pode tomar decisões racionais com base nas informações que possui. A inteligência artificial está desempenhando um papel cada vez mais importante em nossas vidas diárias. Muitas pessoas suspeitam que mesmo os designers e programadores não entendem completamente o que seus cérebros estão fazendo ou como eles vão evoluir. No romance de 1972 de Christopher Priest, ele pinta um quadro sombrio de um futuro à beira do colapso. O país está travando uma guerra civil que surgiu porque um novo partido político apareceu em cena. O fundador deste partido ganhou uma eleição perfeitamente legal, mas rapidamente se revelou um autoritário. Ao mesmo tempo, ondas de refugiados estão chegando às costas britânicas em busca de um estilo de vida melhor e bem, qualquer estilo de vida, na verdade. As tensões aumentam, o discurso político torna-se impossível e a guerra civil explode. A princípio, a única preocupação do narrador é com sua família, mas ele se envolve na luta mais ampla. Fuga para uma ilha escura nos mostra o que pode acontecer quando o diálogo se torna impossível e remédios populistas parecem responder a problemas sérios. O romance Terra de David Brin foi lançado em 1990 e é um exercício de previsão. Ele olha para o mundo 50 anos depois e tenta adivinhar o que vai acontecer. O enredo parece ter vindo de uma época mais antiga de fantasia de ficção científica. Criamos um buraco negro artificial, mas ele se perdeu no interior da Terra. Em uma corrida contra o tempo, temos que recuperá-lo antes que ele engula todo o nosso planeta. Este enredo é realmente pouco mais do que um veículo para as suposições de Brin sobre o futuro. A maioria de suas previsões tinha uma base firme nos eventos atuais, ele prevê uma World Wide Web e até prevê que o progresso técnico inevitavelmente trará uma perda de privacidade. Algoritmos rastreiam nossas compras e sugerem compras futuras, câmeras com reconhecimento facial nos observam em aeroportos e nossos telefones celulares informam a qualquer pessoa com o software onde estamos. O planeta Terra é definitivamente uma nave espacial em direção ao futuro. Em 1909, Ian Forster publicou uma novela chamada A Máquina para. A máquina é um dispositivo de manutenção onipotente que atende às necessidades da grande maioria da população humana que optou por desistir da vida na superfície de seu mundo. É mais fácil viver no subsolo. Todos vivem sozinhos em quartos idênticos e podem se comunicar por videoconferência. Algumas pessoas rejeitaram essa vida confortável e continuam vivendo na superfície do planeta. Aqueles que escolheram a vida subterrânea não podem mais sobreviver por si mesmos. Pelo título, podemos adivinhar o que acontece. A máquina quebra, e com ela morre todo o sistema. Quando Forster escreveu sua história, foi um completo voo de fantasia. Após experiências recentes, podemos pensar que tal mundo não está muito longe. No final do século XIX, os dois livros mais vendidos nos Estados Unidos eram Cabine do Tio Tom e Ben-Hur. Olhando para trás, de Edward Bellamy, seguiu de perto esses dois clássicos. O enredo é familiar dos contos de fadas. Em 1887, Julian West caiu em um sono hipnótico em Boston, Massachusetts. Ele acordou no mesmo lugar, mas mais de um século depois, em 2000. Podemos destacar duas das mudanças que West observa. As pessoas trabalham menos horas porque não é necessário trabalhar 40 horas por semana, e todos podem e geralmente se aposentam aos 45 anos com uma pensão generosa. A utopia de Bellamy reflete muitas ideias socialistas da época. Mas é certamente verdade que, em uma economia moderna, as pessoas não precisam trabalhar tanto. Ainda não descobrimos como distribuir a riqueza de forma justa ou com o que podemos substituir o trabalho. Afinal, para muitos de nós, o trabalho é uma parte importante da nossa identidade. Poderíamos fazê-lo, mas deveríamos? Quando o livro de Bellamy foi lançado, clubes surgiram nos Estados Unidos para debater suas ideias. Claro, eles não resolveram a questão, e o debate continua. Alex é um líder de gangue de 15 anos no romance satírico de Anthony Burgess. Quando o livro foi lançado em 1962, o sexo e a violência nele chocou muitos leitores. A gangue de Alex rouba e estupra seu caminho através de uma paisagem urbana deprimente, falando gírias quase incompreensíveis para pessoas de fora. Mas Alex não é apenas um bandido. Ele é um garoto inteligente com um amor pela música clássica.
No entanto, ele é um jovem sem senso de empatia. Alex é pego pelas autoridades e submetido a uma terapia de aversão. Funciona por um tempo, mas ele finalmente retorna a uma vida de crime. Curiosamente, a versão britânica do livro termina com uma nota esperançosa quando Alex contempla desistir de sua vida de crime por vontade própria e começar uma família. Nos Estados Unidos, a editora mudou o último capítulo, e a edição americana tem um final muito mais sombrio. O livro descreve uma sociedade que está dividida. As gangues parecem operar em um universo amoral inacessível às autoridades e pessoas comuns. A popular série de TV, A Fio, nos mostrou que esse abismo existe e parece estar ficando cada vez maior. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Isso ajuda muito o canal Pingo de Curiosidade a crescer. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.